Então sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Esse é um programa novo. Estou começando aqui de lives, né, semanais, de um conteúdo focado em ajudar você que é terapeuta a resolver as dores dos seus clientes. E inicialmente esse programa chama Programa Novo Terapeuta. Meu nome é Léo Ramano. Esse é o Programa Novo Terapeuta e aqui eu falo sobre as estratégias para você conseguir realmente resolver as dores físicas e emocionais dos seus clientes, tá? De preferência, e o nosso objetivo aqui é que a gente resolva na raiz e logo na primeira sessão, tá? E hoje eu quero falar principalmente das dores relacionadas a relacionamento. Eu quero falar sobre quais são as principais dores que os seus clientes têm quando eles chegam no consultório, focado em relacionamento, e como que você pode trabalhar cada uma delas, tá bom? Bom, e por que eu estou trazendo esse tema aqui nessa live? Porque todo mundo, me diga, você que está me vendo aqui, me diga se você conhece alguém que não tem, que nunca sentiu a dor de um relacionamento. Seja de um coração partido, seja se sentir o coração despedaçado, seja de teve um término que foi muito bruto e a pessoa acabou ficando muito desesperada. Então, alguém, por exemplo, que tem dificuldade de conseguir um relacionamento, não consegue entrar no relacionamento, ou não consegue ficar e permanecer no relacionamento. Tá? Imagino que você, enquanto terapeuta, tem essas dores, essas dificuldades. Eu imagino que a maior parte dos seus clientes também tem essa dor. Tá? Eu lembro de quando eu atendia muito em consultório, hoje em dia eu atendo mais online, mas quando eu atendia muito em consultório, era muito comum, normalmente eu atendo mais mulheres, e elas chegavam cheias de maquiagem. Eu falava assim, meu Deus, por que você vai vir de maquiagem para a sessão? Né? Porque normalmente a pessoa trazia, né? É muito comum quando a gente atende, né? As pessoas assim, que chegam no consultório, principalmente a pessoa marca em cima da hora, ela chega com um problema muito latente, uma dor muito latente. A pessoa marca uma sessão terapêutica porque está dolorido. Tem pessoas que buscam autoconhecimento, tem pessoas que buscam ser pessoas cada vez melhores. Sim, tem clientes que vão chegar porque eles querem se desenvolver. Mas a maioria dos clientes chegavam para mim por quê? Porque eles estavam com uma dor, uma dificuldade daquele momento. Então é muito comum, por exemplo, eu lembro da história da Márcia. A Márcia chegou no consultório e ela queria, por exemplo, um novo relacionamento. Ela chegou para mim e falou assim, Léo, eu quero fazer uma sessão porque eu quero começar um relacionamento novo. Meu último relacionamento foi muito dolorido, não foi legal. Eu queria começar algo novo, algo diferente. Eu queria viver uma nova experiência no relacionamento. E tudo bem. Aí eu sentava para fazer uma sessão com ela e como o meu objetivo, meu foco, né, é chegar na origem da questão da pessoa, né? Então a pessoa traz um tema para mim. Meu objetivo e o que eu ensino, né, os terapeutas que fazem os cursos comigo você vai chegar na origem da questão do seu cliente, porque a gente só pode resolver se a gente chega na origem. Então, eu busco chegar na origem. Só que, assim, não adianta a gente falar de criar um novo relacionamento, de começar uma nova história, de seguir a vida em frente, se a gente não cura a dor que está latente na pessoa. A pessoa está com essa dor viva. Então, na hora que eu começava a sessão com a Márcia, por exemplo, a gente já ia direto para um choro, de se sentir muito mal, porque ela foi traída no relacionamento, e ela perdoou ele. Ela, na verdade, ela acha que ela perdoou, né? Mas de verdade ela não perdoou. Ela sentia muita dor, ela sentia muita raiva, ela sentia muita tristeza, ela sentia muito decepcionada com aquela pessoa. Por quê? Porque ela esperava uma coisa e a pessoa acabou traindo ela, tá? Então, nessa sessão, por exemplo, a gente trabalhou justamente essa questão de ela sempre ser traída. Era um padrão que ela estava criando na vida dela. Era uma história que já acontecia. Ela se sentia traída pelo pai. Ela se sentia traída pelos amigos. E o relacionamento foi só uma consequência desse padrão, dessa dor que ela tinha dentro dela, tá? Então, quando a gente vive uma experiência ruim no relacionamento, ou a gente vive uma experiência que não foi boa em alguma relação, a gente vai buscar resolver isso. A gente, na verdade, vai buscar reproduzir isso nos outros lugares, tá? Por quê? Porque normalmente isso é uma ferida que vem de antes, uma ferida que vem de muito tempo atrás. Por isso que é importante você saber chegar na origem da questão, porque se você só trabalha ali, eu tô mal, eu fico bem, beleza, resolveu? Não resolveu. Resolveu só deu um alívio.
mas a questão não foi resolvida, porque isso tem um fundo mais antigo, isso tem um fundo de um padrão que vai continuar sendo reproduzido e repetido, independente de com quem a pessoa se relacionar, independente do que acontecer na história dela, tá? E por que é importante você, que é terapeuta, saber trabalhar as dores emocionais do seu cliente? Porque é o tema que mais chega no consultório, tá? Eu que sou terapeuta, o tema que as pessoas mais chegam para mim, as pessoas acham que é dinheiro, as pessoas acham que é prosperidade, as pessoas acham que é uma coisa mais material. Mas, na verdade, o que as pessoas mais trazem é dificuldade no relacionamento. Se sentiu traída, se sentiu rejeitada, tá com o coração partido, tá triste, decepcionada, não acredita mais, não consegue um relacionamento. E aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou compartilhar com vocês algumas das principais dores que eu vejo nos meus clientes e como que você pode trabalhar isso. Porque você aprendendo isso, você vai poder ajudar mais seus clientes. E quanto mais você ajuda o seu cliente, você se torna um melhor terapeuta, consequentemente, seu cliente fica melhor, ele te dá feedbacks melhores, ele volta para você mais vezes, porque o que faz um cliente voltar é você conseguir resolver o problema dele. E além disso, ele começa a te indicar para outras pessoas, porque você realmente ajudou ele. E quando você realmente ajuda, quando a gente recebe algo bom, né, quando a gente faz algo que foi muito bom, a gente quer compartilhar para outras pessoas. Quando eu faço, sei lá, uma massagem muito boa, eu quero compartilhar essa massagem para outras pessoas, eu quero indicar, né? Então, quando eu recebo algo que é muito bom para mim, eu quero compartilhar com outras pessoas. O seu cliente igual. Quando você faz um trabalho muito bom com ele, ele também vai te indicar para outras pessoas, tá? Um ponto importante que eu acho que é uma grande falha do terapeuta é ele querer ser amigo do cliente. Como assim ser amigo do cliente? Imagina que você, por exemplo, personal trainer. Vamos usar um personal trainer. Você vai lá, contrata um personal trainer para você queimar gordura e perder barriga. Aí o personal trainer manda você fazer 50 abdominais. Aí você chega lá, faz 10 e você fala assim, ai, tá doendo, não vou fazer mais. Aí o personal trainer é seu amigo, ele fala assim, ai, tadinha, tá doendo, vem cá, senta aqui, descansa um pouco. Quer tomar uma água? Fica aqui um pouquinho, daqui a pouco você faz. Não é assim que funciona. O personal trainer ele tem que te incentivar, ele tem que te puxar. Por quê? Porque você sabe que você dá conta. 10 é só o começo. Começa ali a dar aquele incômodo, mas você aguenta mais uns 20, 30, quem sabe 40, 50. Só que você precisa de um incentivo, você precisa de um estímulo, você precisa de um personal. Você paga um personal para que ele te estimule, não para que ele passe a mão na sua cabeça e fale assim, ah, tudo bem, fica aqui, dá um abraço aqui, fica aqui comigo, tá? Você paga o personal para que ele te estimule, para que ele faça com que você vá mais longe, para que você saia da sua zona de conforto, para que você siga um ritmo mais forte do que você faria sozinho, tá? Assim também funciona com a gente que é terapeuta. O nosso cliente vem num terapeuta porque ele não quer um colo, alguém que vai lá, que ele fique chorando, que você chore junto e que você entre no buraco com ele. O cliente, ele precisa de alguém que esteja lá fora, segurando uma corda e fala assim, ó, pode vir, o caminho está liberado, vamos lá, vamos junto. Vai, puxa, você consegue, você dá conta, eu estou aqui com você, mas você tem que resolver isso, você tem que fazer isso. Então, você que é terapeuta tem que ter uma cautela em se solidarizar com o seu cliente. Você pode sentir a dor dele, tudo bem. Só que tome um cuidado para não deixar a dor dele tirar você do seu centro. Porque se a pessoa começa a entrar numa dor muito profunda e chora, por exemplo, uma tristeza de ser traído e tal, se você sai desse eixo, se você deixa isso te tocar, você vai querer acolher, você vai querer abraçar, você vai estar tudo bem, não se preocupa, vai ficar bem, você vai superar. Isso não ajuda ninguém, tá? Motivação não ajuda ninguém nesse lugar. Ah, tá tudo bem. Passar a mão na cabeça não ajuda ninguém. O que ajuda a pessoa é falar assim, olha, tá tudo bem, você pode sentir isso, dói mesmo, realmente dói muito, é muito triste, eu entendo, mas vamos lá, né? Sente essa tristeza. Você precisa acolher emocionalmente seu cliente, permitir com que ele sinta, ele está no espaço para sentir, para chorar, para colocar para fora, para expressar, porque ele não consegue nenhum espaço para fazer isso, tá? Então, quando você cria esse espaço, ele se sente seguro, ele se sente protegido, porque ele entende que lá é um ambiente para ele se abrir, para ele se expressar e para ele superar também, para ele sair daquele lugar. Tá? Só que ele precisa sentir tudo isso para poder sair. Ele precisa passar por toda essa dor para poder superar, porque aí está a questão. Quando a gente está falando de emoções, de sentimentos, não adianta você negar, esconder.
É pelo contrário, a gente precisa sentir, a gente precisa expressar. E aí ele guardou a tristeza o relacionamento todo, ele tava puta de raiva porque a pessoa traiu ela, mas na verdade o que ela precisava era chorar. Ela precisava era sentir essa tristeza mesmo, era sentir aquela morte, aquele luto. E você, o terapeuta, é aquela pessoa que vai permitir com que ele faça isso. Vai criar o campo seguro, vai manter o espaço seguro para que ele possa acessar essa questão emocional e possa expressar isso e possa manifestar isso da melhor forma possível, tá? Então, como que a gente faz enquanto um terapeuta? Tá? O que a gente faz enquanto terapeuta? A gente cria o ambiente para a pessoa sentir, para a pessoa poder estar ali, expressar o que ela precisa expressar e fazer o que ela precisa dentro daquele momento, daquela experiência, tá? Então, por exemplo, quais são as principais dores que um cliente costuma trazer? Uma delas, que é muito comum num relacionamento, tá? Uma pessoa que está num relacionamento, ou que até terminou um relacionamento, mas normalmente, principalmente mulheres, né? Mulheres mais com consultório. Uma mulher é um ser normalmente muito nutridor, muito doador. E ela se doa mais do que ela recebe, tá? Então ela faz muito pro outro, ela cuida da relação, ela cuida do marido, tá? Então vamos voltar aqui a repetir. Uma das principais dores que as pessoas têm no relacionamento é: eu dou mais do que eu recebo, principalmente a mulher. A mulher é um ser muito doador, é um ser muito focado em ajudar o outro. Ela quer muito acolher, tem esse espírito maternal. E aí ela se doa demais para a pessoa. Né? E você, como terapeuta, vai receber um cliente, principalmente uma mulher, pode ser um homem também, onde tem esse desequilíbrio no relacionamento. Um doa mais que o outro, e ela sente o quê? Essa pessoa que doa mais se sente sobrecarregada, carrega o peso da relação, carrega a responsabilidade da relação, de fazer acontecer, de fazer dar certo. E isso gera um desconforto muito grande na pessoa, ao ponto de fazer ela terminar a relação, ou inclusive ela já terminou a relação por causa disso, tá? Só que, se a gente for olhar mais profundamente para essa questão, normalmente, qual que é a raiz? Onde a gente chega quando a gente fala de dar mais do que eu recebo? Normalmente, alguém que tem que dar muito, ela tem que dar muito por um motivo, tá? Sempre tem um aprendizado envolvido. Normalmente, essa pessoa, ou ela se sentiu muito carente, tá? Ela é uma pessoa que foi muito carente na infância do pai ou da mãe. Por exemplo, ela tinha vários irmãos e o pai, tipo, elogiava todos os irmãos, mas não elogiava ela por algum motivo. Então ela tinha que fazer muitas coisas para receber a atenção do pai ou da mãe e receber o elogio do pai e da mãe, porque isso é uma demonstração de afeto, de carinho, de amor. Então ela tinha que fazer muito pro outro, tinha que dar muito pro outro, tinha que oferecer muito pro outro para poder receber amor, para poder receber atenção, para poder receber carinho. E a partir do momento que ela faz isso, ela aprende que ela precisa dar mais do que ela recebe. Por quê? Porque ela tem que dar muito para receber um pouco. E aí, a partir do momento que ela cria esse padrão, ela começa a projetar isso nas relações. Por exemplo, na escola, ela começa a pegar os trabalhos e fazer o trabalho das outras pessoas. Ela vai, com o primeiro relacionamento, ela vai se doar, ela vai fazer carinho, ela vai dar presente, ela vai cuidar. E aí ela vai desenvolver esse padrão em todas as relações. Tá? Por quê? Porque ela acredita que para ela receber amor, ela precisa se doar demais. Tá? E lógico que se essa pessoa tem esse padrão, ela tem esse comportamento, ela tem essa dor, o outro lado vai ter o mesmo outro ponto, que é: eu preciso receber muito. Eu sou muito carente e eu não preciso fazer muita coisa para receber, eu preciso receber. Então a pessoa que doa demais encontra uma pessoa que recebe demais, tá? E a pessoa que recebe demais, normalmente é uma pessoa que ela acha que ela não pode fazer as coisas. Ela acha que não tem espaço para ela. Ela é normalmente uma pessoa que foi muito controlada, né? Por exemplo, um homem muito controlado por uma mulher. Muito comum. As mães, mulheres, tá? Gente, não estou julgando vocês, mas muitas mulheres, mães, tendem a ser muito controladoras, porque elas acreditam que controlar o ambiente, o filho, é uma forma dela demonstrar amor. E aí, o que você cria de padrão no homem? Que se ele é controlado, ou seja, se ele recebe muito, ele é amado e ele se sente sufocado, mas ao mesmo tempo isso significa amor para ele. Então ele vai buscar uma relação onde ele vai encontrar um padrão de que a outra pessoa vai doar muito e ele vai receber tudo. Porque é uma forma dele se sentir ali amado e ao mesmo tempo ele está na zona de conforto dele.
Tá? Então você vai identificar esse padrão na balança. Pode ser homem ou mulher, tá? Normalmente isso acontece. A mulher é mais doadora, o homem tende a receber mais, né? Mas pode ser diferente na balança, tá? Isso vai criar uma relação que não é saudável. Isso vai criar uma relação muito ruim. E você, como terapeuta, qual que é o ponto importante aqui? Você precisa acessar a origem dessa dor. Quando começou essa dificuldade? Quando foi a primeira vez que a pessoa se sentiu assim, que ela achou que ela tinha que dar muito para receber, ou que ela achou que ela tinha que receber mais do que ela doa, que ela não poderia oferecer. Então, quando você vai para essa origem, para a raiz dessa questão, aí vai acontecer a magia, que é o quê? A pessoa vai se conectar com aquele sentimento, com aquela emoção, provavelmente ela vai chorar, ela vai se emocionar, ela vai sentir a falta do pai, da mãe, daquela carência emocional, e aos poucos ela vai percebendo que, na verdade, ela foi amada do jeito que ela era, que o pai e a mãe deu o melhor que ela podia. E ela vai aprender com isso, ela vai adquirir o aprendizado dessa situação. Aí, quando ela adquire o aprendizado, é que realmente ela muda essa questão, tá? E aí, o que acontece? Aí, normalmente, ela vai entender que ela não precisa se doar tanto para receber. Então, ela vai internamente sair desse desequilíbrio na balança. Mas isso vai mudar na vida prática? Automaticamente, sim. Só que também envolve do seu cliente um esforço consciente para que ele perceba toda vez que ele começa a se doar demais. Então, por exemplo, ela fez a sessão, chega em casa, e aí ela começa a fazer tudo para o marido. Aí ela normalmente só vai pensar, o cliente, né? Vai pensar assim, nossa, mas peraí, será que realmente eu preciso fazer tudo isso? Ela vai criar uma oportunidade nova na mente dela. Por quê? Porque foi reprogramado, foi transformado esse padrão dentro dela. Então, aquele padrão, ele transformou e criou uma nova possibilidade. Só que ela só vai viver essa nova possibilidade se conscientemente ela também escolher assim. Então, tá bom? Então, o terapeuta não pode se responsabilizar pelo cliente. Por quê? É uma responsabilidade da pessoa fazer a mudança na vida dela. Você ajuda ela a transformar ali internamente, né? A liberar essa dor e etc. Resolver isso para que ela possa viver uma vida diferente. Mas quem vai escolher viver a vida diferente é o cliente. Não é você, terapeuta. Tá? Então, a partir do momento que dá esse próximo passo, a pessoa vai poder agir na vida de uma maneira diferente, criar novas relações na relação, mas automaticamente isso já se transforma. Uma segunda dor, né, que eu vejo muito comum no relacionamento, já é quando o relacionamento terminou. Tá? A pessoa acabou uma relação, ou ela terminou, ou alguém terminou com ela, mas ela tá com o coração partido, o coração tá dolorido, tá muito dolorido, ela tá num sofrimento muito grande, tá? É uma tristeza muito grande, é um rompimento muito grande, é uma dor muito grande. Normalmente, quando o cliente chega com essa questão do coração partido, não adianta eu olhar para padrão de crença, não adianta eu olhar... Não, eu preciso resolver a dor da pessoa. Porque se já vê alguém com fome conseguir fazer as coisas, ela precisa comer primeiro, para depois fazer. Se já vê alguém com dor conseguir fazer as coisas, não consegue, ela precisa resolver a dor primeiro, tá? Então, primeiro, ela tem que resolver essa dor. Tá? Ela está com o coração partido, está dolorido. Como que ela vai resolver essa dor? Primeiro, ela tem que olhar para a dor. Tá? Então, existe a dor, está ali dentro, ela é verdadeira, ela existe, ela é real. Eu preciso olhar para essa dor e falar assim, opa, peraí, o que tem aqui? O que está acontecendo? Por que está doendo? Então, você como terapeuta tem que ajudar seu cliente a fazer isso. Sentir a dor, olhar para a dor. Primeira coisa, está dolorido, para, respira, sente a dor, se conecta com a dor. Coloca a mão no coração, tá doendo o coração? Coloca a mão no coração, respira fundo e percebe essa dor ali dentro. Quando a gente tem uma dor dentro da gente, seja emocional, seja física, né? Emocional se transforma em físico, não adianta, você precisa olhar para a dor. A dor é um sinal, a dor é um sinalizador. Sinaliza a dor, né? Mostra alguma coisa que não está legal. E se está mostrando, você tem que olhar. Então você vai lá e vai dar abertura para a pessoa olhar. Não vai negar, não vai cancelar, não vai mudar. Olha para a dor. Tá bom, dor, tô te escutando, tô te vendo. Tá dolorido, tá? Mas eu tô presente aqui com você. Por que tá doendo? E aí você vai começar a entender o que aconteceu ali com essa pessoa. Por que tá doendo? Ah, porque eu tô muito triste, porque eu não esperava isso. Eu criei uma expectativa e fui decepcionada. Tá? Então você precisa olhar para essa dor que está latente, resolver essa dor primeiro, para que ela fique bem, mais tranquila. E a partir disso vai surgir esse padrão, por exemplo, que pode ser o dá mais do que recebe, pode ser um outro padrão.
tá? Mas você vai ver que por trás da dor tem uma situação que se repete, que é recorrente. E aí você pode entrar nessa situação, chegar na raiz dessa questão, tá? Lembrando, por que a gente fala chegar na raiz da questão? Porque essa dor, essa dificuldade, esse problema, é como se fosse a árvore, a copa da árvore que está para fora, o tronco da árvore. Mas ela tem partes que você não está enxergando, estão debaixo da terra, que são as raízes. E se você quer mudar essa planta, mudar essa árvore, mudar esse padrão, você precisa tirar, cavar esse buraco, tirar pela raiz, não é? Quando você tem uma erva daninha no seu jardim, o que você faz? Você tira toda a raiz dessa erva daninha para que ela não cresça novamente. Então você precisa olhar as raízes que estão debaixo da terra para poder tirar essa planta e ela não nasça novamente dentro do seu cliente. E quando você faz isso, o campo fica aberto. Aqui fica um buraco ali no seu jardim. E aí você precisa fazer o quê? Você precisa plantar uma nova semente nesse jardim. Tá? Eu chamo esse trabalho do jardim interior. Tá? Então você vai plantar uma nova semente nesse jardim que vai nascer uma nova planta. O que é essa semente? Normalmente é o que a pessoa aprendeu dessa situação. É o aprendizado, é o crescimento, é a evolução, é o novo passo. Tá? Porque se eu só tiro aquela planta, fica um buraco, e pode crescer qualquer coisa ali. Você não quer qualquer coisa, você quer colher uma planta, uma fruta específica. Então você precisa plantar essa semente que você quer colher. E aí, então, por exemplo, a pessoa está com essa dor emocional, ela tem essa planta ali que precisa ser cultivada, né, que é a crença que está sendo trabalhada. E aí também existe, dentro do coração partido, existe uma questão espiritual, energética, tá? Que é o quê? Toda vez que eu sinto muita dor, um sofrimento muito grande que parte meu coração, realmente ele fica partido. É como se você fosse um ovo de luz que foi quebrado, foi partido. Então ele começa a despedaçar. E você precisa resolver isso. Se você não resolve esse coração partido, né, não faz esse coração ficar inteiro novamente, o que acontece? Você vai continuar sentindo ele assim. E se você está com o coração partido, você não vai conseguir ficar bem, você não vai conseguir se curar, você não vai conseguir resolver as questões. Então, quando a pessoa tem o coração partido, não subestime. Realmente isso é uma dor física e emocional e espiritual. Tá? E você precisa trabalhar esses 3 aspectos, o mental, o emocional e o espiritual do seu cliente, tá? E aí você precisa saber fazer esse trabalho. Por quê? Porque senão vai ficar incompleto. Você pode resolver o emocional e o mental, mas esse espiritual, ele vai criar frestas e arestas que talvez vai fazer com que o seu cliente não tenha melhoras significativas, ele não sinta uma evolução. Por quê? Porque é como se fosse um ralo aberto. Sabe quando você quebra a casca do ovo? Vaza? É tipo isso. Então, se você não resolve essa parte, é como se toda a cura que você está fazendo com o seu cliente, todo o trabalho que você está fazendo com ele, vai embora, vai se esvairindo, porque ele não mantém essa integridade do ser dele, que é espiritual, e precisa ser resolvido isso. Tudo bem? Uma terceira dor muito comum, que eu tenho falado muito para vocês aqui, é a dor de não conseguir esquecer o ex ou se sentir presa aos relacionamentos passados. Você, como terapeuta, vai pegar muitos clientes. A maior parte dos seus clientes vai ter essa questão, tá? Por quê? Porque essa pessoa está presa energeticamente às pessoas do passado, seja o relacionamento passado, seja algum familiar, alguma situação, algum outro ente querido, tá? E aí essa pessoa precisa fazer o que nós chamamos de divórcio energético. Tá? O que é isso? Basicamente, a pessoa está ligada energeticamente a outras pessoas. Tá? Então, imagina que você era casada com uma pessoa, você era uma família, você criou uma união, casado morando junto, ou num relacionamento, ou casado realmente no papel, e você se vinculou energeticamente a essa pessoa. Você é um ser único individual, essa pessoa é um ser único individual, mas quando vocês estão juntos, o campo energético de vocês se mistura. Tá? E aí aqui tem muita coisa envolvida, tem muito amor, muita paixão, mas também tem dor, também tem raiva, também tem tristeza, também tem apego. Tem vários sentimentos, ressentimentos e por aí vai, tá? E quando você se separa e cada um vai seguir a sua vida, você mantém ligado a essa pessoa, fica uma cordinha aqui, porque você já não está mais junto fisicamente, mas energeticamente você ainda continua ligado a essa pessoa, tá? E esses sentimentos também continuam.
A parte mental também continua conectada. E também a parte energética continua conectada. Então, quando a pessoa traz essa questão de ela não conseguir esquecer o ex, você vai precisar olhar para vários aspectos do ser dela. Então, primeiro, você precisa entender quem é essa pessoa. Você precisa saber quem é, com quem que você está casada. Por que você não consegue esquecer essa pessoa? Você fica pensando nela o tempo todo? Você sente ela? Como que é essa relação? Tá? Eu ensino os meus alunos a fazer um teste energético, que mostra se realmente aquilo existe ou não. Então, normalmente a gente faz um teste energético para identificar esse casamento energético e a partir disso a gente precisa fazer o quê? A gente precisa olhar para esse relacionamento. Então a gente vai olhar para as dores desse relacionamento, a gente vai olhar para os padrões nesse relacionamento, a gente vai conseguir buscar liberar todas essas emoções que estão presas, que estão apegadas da raiva, da dor, da tristeza, da mágoa, do ressentimento, do remorso, da culpa. Porque quando eu libero esses sentimentos todos, eu crio a possibilidade, tá, de eu poder olhar para o outro como ele é. Então eu solto esses fios de apegos, de emoções negativas. E aí, pessoal, é uma coisa muito importante. Toda situação na sua vida e na vida dos seus clientes, todas as pessoas que ele encontra, tudo o que aconteceu é uma oportunidade de aprender, de crescer e de evoluir. Então, essa relação, essa pessoa tem algo muito importante para te ensinar. Enquanto você não conseguir aprender isso, você não vai liberar ela. É igual uma criança, por exemplo, que está numa escola, tem avaliação e tem prova, e ela não passa na prova, ela não aprendeu aquela matéria. Ela fica de recuperação daquela matéria, daquela disciplina. Ela tem que voltar a estudar aquela mesma disciplina para voltar e aprender. Imagina você ou seu cliente com ex, não conseguiu aprender o que tinha que aprender com aquele professor, ela vai voltar na recuperação para voltar ao aprendizado. Por isso que você não consegue esquecer o ex, ou o seu cliente não consegue. Então, você, enquanto terapeuta, você tem que criar o campo, manter esse campo, para que o seu cliente possa aprender de verdade o que ele tinha que aprender com o ex. E aí, quando essa pessoa consegue pegar esse aprendizado para ela, e ela deixa para o ex de volta tudo aquilo que é dele, pega de volta tudo aquilo que é dela, e ela já não tem mais sentimentos negativos, ela já aprendeu com aquela pessoa, ela pode dizer um tchau para essa pessoa e falar assim, olha, agora eu vou seguir a minha vida e você vai seguir a sua vida. Tá? E quando você faz isso, o cliente faz isso, ela consegue se desvincular, tá? Emocionalmente, psicologicamente, mas energeticamente não. Lembra? 3 pilares, a gente precisa trabalhar esses 3 pilares. Então, essa parte vai manter conectado. Então, o que ela precisa fazer? Ela precisa fazer um corte energético, ela precisa romper energeticamente esse laço. É como se fosse um contrato, precisa ser finalizado. Tá? Então, ela precisa finalizar esse laço para poder desvincular realmente e ela seguir a vida dela. E aí, quando ela consegue fazer isso, é o processo que a gente acaba chamando de divórcio energético, de corte energético, ou outro nome que talvez você conheça para essa prática, para essa separação de forma mais completa. Então, eu falei 3 dores principais para vocês aqui. Desequilíbrio na relação entre dar mais do que receber, a dor de um coração partido, um divórcio energético, tá? E eu queria trazer mais um ponto que eu acho muito importante, que é algo que acaba acontecendo muito com pessoas que nem recebem pé na bunda, não, que dão pé na bunda, que é o quê? Imagina assim, a história, tá? A situação. Imagina que você, mulher, entra num relacionamento e quando você vê que o relacionamento tá mais ou menos, que talvez a pessoa possa... Às vezes tá tudo bem, mas você fala assim, cara, acho melhor eu terminar logo com esse cara antes que ele termine comigo. E aí você vai lá e termina com ele. Aí você começa um novo relacionamento, tá tudo bem, tá tudo maravilhoso. Só que você fala assim, nossa, pode acontecer algo muito ruim. Antes que aconteça algo ruim, vamos terminar, vamos acabar bem. Vai lá e dá um pé na bunda da pessoa, tá? Eu já peguei muitas clientes assim, que elas dão um pé na bunda para não receber um pé na bunda. E às vezes não vai acontecer nada, às vezes a pessoa é maravilhosa, incrível, a relação tá maravilhosa, tá todo mundo se amando, mas ela acha melhor fazer isso, tá? Normalmente, quando um cliente traz uma questão dessa, essa pessoa tem um medo muito grande da rejeição, tá? Ela tem um medo muito grande de ser rejeitada. Então, antes de eu ser rejeitada, deixa eu terminar, deixa eu rejeitar.
Isso vai se reproduzir também no trabalho, por exemplo. Se ela acha que ela não vai passar num trabalho, numa entrevista de emprego, ela não vai na entrevista de trabalho. Se ela acha que, por exemplo, ela vai fazer uma live e ninguém vai ver, ela vai se sentir rejeitada, ela não faz a live. Por quê? Porque a pessoa tem medo de sentir rejeição. E o medo da rejeição é um dos maiores medos que a gente pode ter, porque é uma das nossas principais feridas emocionais. Então, quando o cliente chega e ele tem um medo muito grande, né, provavelmente está ligado à rejeição, tá? Enquanto você não resolver essa questão da rejeição, essa pessoa não vai conseguir seguir em frente, tá? Então, como que você pode resolver o medo da rejeição? Primeiro, entendendo que isso é uma dor, é uma ferida, né? E como uma dor, ela precisa ser vista, ela precisa ser sentida, ela precisa ser percebida. Então, você vai ajudar o seu cliente a se conectar com essa ferida da rejeição, com essa dor, tá? E como que a gente faz isso? Levando para quando isso foi criado. E adivinha, da onde que surgem as principais dores emocionais, né? Normalmente, essas dores emocionais, elas surgem lá na infância, tá? Não foi do último relacionamento. O seu cliente não está se sentindo rejeitada porque o ex-marido o rejeitou. Não, isso é um padrão, normalmente, essa dor. Uma coisa que é muito forte para o ser, que é muito intenso, normalmente é uma coisa que vem lá da criança. A famosa criança ferida que as pessoas falam, né? Então a gente precisa voltar para a ferida da criança, para quando surgiu aquela dor, para quando surgiu aquela dificuldade, tá? E aí quando a gente se conecta com aquele momento, a gente pode aprender. O seu cliente vai poder sentir tudo que ele sentiu naquele momento. Só que agora ele é um adulto, ela é uma adulta, não é mais uma criança que se sentiu rejeitada dentro do útero da mãe ou se sentiu rejeitada porque, sei lá, né? Qualquer motivo que seja. Não, agora ele é um adulto que consegue olhar para isso, consegue lidar com essa situação. Então ele vai olhar para isso e vai buscar resolver isso, né? Como que se resolve isso? Olhando para a situação, aprendendo com a situação, liberando as emoções envolvidas, soltando todos os apegos, né, que vão estar ali, que vão ser crenças, que vão ser traumas, que vão ser emoções, que vão ser os medos, né, criando um sentimento positivo, ressignificando a forma de ver aquela cena, tá? E aí quando ela consegue ressignificar aquela cena, uma criança feliz e saudável é uma criança que brinca, é uma criança que não se preocupa, é uma criança que não tem medo. Essa é uma energia saudável de criança. Então, enquanto o seu cliente não tiver, tipo, quando ele entra na criança, né, que foi rejeitada, enquanto ele não consegue ser criança e brincar, se divertir, fazer as coisas dele, ele ainda está dolorido, tá? Então, você ainda não resolveu completamente aquela dor. E tá tudo bem. Tem dores muito grandes, como uma rejeição, por exemplo, que pode precisar de várias sessões para ser resolvida. Por quê? Ela tá cheia, uma garrafa cheia. Tipo, a garrafa tá aqui. Se eu dou um gole muito grande, o que acontece? Diminui, mas não esvaziou. Assim é com o seu cliente também. Então, quando ele tem uma dor muito grande, que é muito forte para ele, e ele se conecta com essa dor, ele vai diminuir. E aí depois você vai fazer mais uma sessão e vai diminuir um pouco mais. E aí você vai fazer mais uma sessão, vai diminuir um pouco mais. Até o momento que só tem um golinho, que você faz assim e desaparece, tá? Isso também mostra porque algumas pessoas não veem melhorias no trabalho. Por quê? Às vezes ela não percebe porque ainda tem um pouquinho e faz ela sentir aquele medo, faz ela sentir aquela dor. Aí de repente ela vai lá e, sei lá, acontece alguma coisa, de repente, puf, muda, vira a chavinha nela, acabou, foi embora aquele trauma, tá? A rejeição é muito assim, tá? Então a gente vai esvaziando isso para ficar cada vez mais, para ficar cada vez menos cheio, né? E ela consiga lidar melhor com essa dor. E conforme a pessoa vai liberando essa dor da rejeição, o que que acontece? Ela não tem mais medo de ser rejeitada por alguém numa relação, num trabalho. Então, ela vai se permitir muito mais viver a vida. Ela vai colocar a cara dela à tapa. Ela vai se permitir, ela vai experimentar, ela vai entrar numa relação profunda. Ela vai buscar viver. Porque o medo da rejeição é um dos medos que mais paralisam as pessoas de viver, tá? E que se você consegue trabalhar isso com o seu cliente, você fez um dos principais trabalhos que você poderia, tá? Que é o quê? Trabalhar essa ferida emocional, que vai ser normalmente o primeiro trabalho que você vai fazer
quando um cliente chega para você. Então, eu como terapeuta, tá? Se você marca uma sessão comigo agora, a gente faz uma sessão agora, muito provavelmente a gente vai chegar numa questão de rejeição. Muito provavelmente a gente vai chegar numa ferida dessa. Por quê? Porque talvez seja uma das maiores, mais latentes, mais vivas, mais aparentes dores que uma pessoa vai ter. De forma geral, tá? Todo mundo cria rejeição ou abandono. Eu não conheci ninguém que nunca nunca sentiu rejeição ou abandono. Não conheço ninguém. Você, eu, sua mãe, seu pai, seus irmãos, todo mundo sentiu em maior ou menor grau, independente se foi rejeitado ou abandonado, tá? É uma ferida emocional que a gente desenvolve isso na infância, tá? Então a gente precisa olhar para isso. E normalmente a gente vai olhar para isso nas primeiras sessões que a gente fizer. Se você trabalha como eu trabalho, na origem da raiz das dores físicas e emocionais do seu cliente, você inevitavelmente vai chegar na rejeição ou no abandono logo nas primeiras sessões, tá? Porque é a principal dor emocional que a gente precisa resolver. Tudo bem? Então, uma dica que eu queria deixar para vocês que é terapeuta, né? Sempre que um cliente chegar para você para trabalhar, querer começar um novo relacionamento, querer seguir a vida em frente, não adianta fugir das emoções, não adianta fugir dos problemas, não adianta fugir das dores. Justamente o contrário, você precisa ajudar a pessoa a entrar em contato com essas feridas, criar um campo seguro para ela poder sentir, resolver essas dores, resolver os padrões dos relacionamentos, tá? Resolver a parte energética também. Você precisa saber trabalhar a parte energética e espiritual, senão o trabalho não se resolve. Grande parte das pessoas tem uma questão emocional, mental e energética psicológica. Não adianta trabalhar só uma delas, você vai criar um desequilíbrio nessa dinâmica, tá? Então você precisa sim, é muito importante. E para quem não é terapeuta, você pode aprender a fazer isso com você mesmo, com os seus amigos e quem sabe também se tornar um terapeuta, tá? Então se você me segue aqui no Instagram, no YouTube, vai vendo meus conteúdos, porque eu sempre dou curso de formação para terapeuta, de vez em quando eu abro uma turma, você pode aprender comigo, ou se não, você vai aprender muito esse conteúdo comigo e depois você pode fazer sua formação com o tempo, quando você sentir que você está pronta para começar essa nova jornada como terapeuta, tá? E aí, terapeutas, vocês que já são terapeutas, uma dica. Você sempre pode passar a tarefa de casa para os seus clientes. Então, por exemplo, se eu pego uma pessoa que está com uma dor de um relacionamento, um divórcio energético, ela vem com um problema, tá? Eu posso, se ela for fazer um plano de sessões comigo, né? Normalmente eu trabalho com várias sessões, é mais fácil de eu fechar um trabalho, de aprofundar um trabalho, etc. Entre uma sessão e outra, eu posso pedir para o meu cliente para ele fazer uma lista dos relacionamentos dele, os últimos 3, 4 relacionamentos, e colocar pontos positivos e pontos negativos desse relacionamento. Então fala, pessoal, semana a gente tem sessão terça-feira que vem. Entre essa semana e a próxima, faz uma lista dos seus relacionamentos, identifica o que você gostou e o que você não gostou desses relacionamentos. E a partir dos pontos negativos, você vai identificar padrões do seu cliente. Por quê? Porque se ela foi traída em todos eles, isso é um padrão. Se é um padrão, é uma crença subconsciente que está no sistema da pessoa, tá? É uma plantinha que está ali no sistema dela. Se ela sempre terminou a relação antes da pessoa terminar com ela, é um padrão. Provavelmente tem uma plantinha criada dentro dela que precisa ser trabalhada, tá? Então isso vai ajudar muito a pegar as crenças, pegar os bloqueios do seu cliente já na próxima sessão, tá? E aí também você empodera o seu cliente, porque eu, enquanto terapeuta, eu não quero que meu cliente dependa de mim. Pelo contrário, enquanto professor, eu não quero que meu aluno dependa de mim. Quem é meu aluno sabe disso. Eu busco que o terapeuta que eu formo seja um terapeuta independente, autônomo, que consiga aprender sozinho, que consiga seguir em frente. Porque depois que o curso acaba, normalmente ele não tem eu ali do lado, né? Ele precisa saber fazer as coisas. Então, se ele depender sempre de mim, ele fica preso a mim. E eu não quero ninguém preso, eu quero vocês livres, amando, felizes, né? E para isso, a pessoa precisa estar empoderada, o terapeuta precisa estar empoderado. Assim também é com o cliente. Eu não quero um cliente preso a mim.
Se a pessoa vem para mim, ela tem que vir com liberdade, se sentindo livre, porque ela quer a minha ajuda, e não porque ela depende de mim para isso. Eu não gosto que ninguém dependa de mim. Tá? Lógico, tem meu filho, tem situações, tudo bem. Mas eu não acho que a evolução dela, o desenvolvimento dela, está em ela depender de mim. Eu acho que eu apoio, eu ajudo ela quando ela precisa. E se ela consegue se empoderar sozinha, desenvolver inteligência emocional, desenvolver inteligência, né, de relacionamento, ela consegue lidar melhor na vida dela, ela consegue se responsabilizar melhor pelo trabalho e, consequentemente, ela vai ter mais mudança, mais efeito, tá? Porque se a pessoa é empoderada, ela consegue perceber como ela está agindo no dia a dia, ela identifica os padrões, ela identifica que ela está caindo nas armadilhas, não que o terapeuta não resolveu. Entende essa diferença? Porque se ela depende de você, você é o salvador dela, se não resolver, a culpa é sua. Não tem culpa, né? Mas ela vai colocar responsabilidade em você. Se você empodera o seu cliente, ele vai entender que a responsabilidade é dele. E aí ele vai se autorresponsabilizar. E esse é um grande passo de mudança. Porque se ela estiver caindo, por exemplo, de novo na parte de dar mais do que recebe, ela vai se perceber e falar assim, opa, ó, tô caindo de novo na armadilha. Peraí, deixa eu voltar. Deixa eu fazer menos pro outro. Deixa ele fazer sozinho, por exemplo. Né? E ela vai começando a criar esse equilíbrio. E ela vai chegar para você, nossa, Léo, lembra que a gente trabalhou aquela questão na semana passada? Eu percebi nessa semana o quanto que eu estava querendo fazer as coisas para ele. Mas eu já consegui, ó, eu já deixei de fazer, muito obrigado. Então ela se responsabilizar vai fazer com que ela tenha, inclusive, mais gratidão para você que é terapeuta. Vai fazer com que ela volte mais. Porque igual os passarinhos aqui de casa, eu dou comida para eles vêm. Se eu paro de dar comida para eles não vêm. Então eu coloco comida lá fora, eles vêm, eles são livres, eles vêm, eles me chamam, eles pedem, eles voltam. Eu não prendo eles numa gaiola. Se eu prender eles numa gaiola, quando ele for embora, ele vai embora e não volta nunca mais. Tá? Então você tem que amar o seu cliente. Você que é terapeuta, você precisa amar incondicionalmente os seus clientes. Eles precisam ser livres, eles precisam ser independentes. Porque quando a gente ama de verdade, as pessoas voltam se elas querem, com vontade, com desejo, com felicidade, com gratidão. E você não quer ninguém preso a você, você não quer ninguém dependendo de você, tá? E quanto mais você aprende a amar incondicionalmente os seus clientes, melhor terapeuta você se torna, mais você consegue ajudar as pessoas, consequentemente, mais clientes vão vir até você, mais as pessoas vão te indicar e, consequentemente, mais fácil viver de terapia, como terapeuta e ter uma boa vida, ganhar mais dinheiro, fazer a transição de carreira e se sentir realizado. Porque quando a gente ajuda a pessoa e a pessoa dá um feedback e fala assim, nossa, Léo, foi tão bom aquela sessão, aconteceu assim, aconteceu isso, me nutre. Porque quando eu tô mal, eu vou lá e leio as mensagens de quem me manda. Gente, sempre pode me mandar mensagem de se eu ajudei vocês, pode dar um feedback, Léo, foi muito bom o que você falou, me ajudou muito, quando você fez a sessão, quando você me ensinou isso, com aquilo, minha vida tá assim, assado. Isso me dá força para que eu possa fazer cada vez mais o meu trabalho. Isso é um alimento, é uma nutrição, tá? Eu não dependo que vocês me deem esse feedback, mas se vocês me trazem esse feedback, isso ajuda muito a mim, né? E, consequentemente, se o seu cliente traz feedback para você, também te alimenta. E, normalmente, é uma pessoa que tem que estar livre para fazer. Você tem que fazer isso com amor, tem que fazer isso com presença, com alegria, com gentileza, tá bom? Então, pessoal, agradeço aqui a presença de vocês, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que tenha somado na vida de vocês. Comentem aqui embaixo se vocês querem, qual conteúdo vocês querem, vocês são terapeutas, o que você quer saber, o que você quer aprender, o que você gostaria de ver mais, né? Curta esse vídeo, compartilhe com seus colegas, porque quando você faz isso, você nutre o meu canal, você possibilita com esse vídeo posso chegar em mais pessoas, isso me dá alimento para que eu possa fazer mais vídeos, que eu entenda o que está funcionando, o que não está funcionando, o que está servindo para vocês, o que não está servindo para vocês. Isso permite também com que o meu trabalho melhore, se desenvolva e se aperfeiçoe cada vez mais para oferecer mais para vocês, tá bom? Então, um grande beijo, um grande abraço. Toda semana a gente vai ter um vídeo novo de conteúdo e toda semana a gente vai fazer no Instagram uma sessão ao vivo da minha técnica, do meu modo de trabalhar, tá? Para você que quer receber uma cura. Então, um grande abraço e até o nosso próximo vídeo, até a nossa próxima aula, até o nosso próximo encontro.